Bom, pessoal, agora por último, nós vamos tratar da altura das torres. Então, o estado de São Paulo, segundo a Wikipedia, tem apenas 13 torres com 150 metros de altura ou mais. Só no bairro Golfe, o empreendedor deseja fazer cerca de 28 torres. Desde 2014, Osasco está irregularmente sem aprovar o novo plano diretor, porque o último foi a Lei Complementar 125 de 2004, que é um dever legal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos da Constituição Federal e Estadual, propor e aprovar esse plano diretor. O plano diretor ele serve, dentre outros, para a construção de prédios, arranha-céus, que só devem ser construídos seguindo o critério de planejamento urbano, que hoje em dia se faz pelo plano diretor. O nosso plano diretor em Osasco não trata disso atualmente. O que trata de potencial construtivo é apenas a Lei 1485 de 78, que ela é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, tá? Em novembro de 2019, o empreendedor firmou o contrato de empreendimento e combinou protocolizar um pedido de empreendimentos da Prefeitura ainda no ano de 2019, porque soube que estaria para ser aprovado o novo plano diretor, que reduziria o potencial de construção de fato. Hoje, ainda em Osasco, não tem limite de altura para prédios, mas o novo plano diretor limitava a altura dos prédios nessa região a 51 metros. Para vocês terem noção, os prédios são de 150 metros. Então, o plano diretor vai reduzir para 1/3, a altura dos prédios na região. Pelo menos propôs, em minuta, para reduzir para 1/3. Então, correndo em dezembro de 2019, o empreendedor protocolizou um pedido na prefeitura para fazer o empreendimento pedindo outorgas pela Lei Complementar 171 de 2008. Só que ele se deparou com a situação de que havia uma decisão transitada em julgado e essa lei era inconstitucional e já não estava mais vigente desde setembro de 2019. E por que ela foi considerada inconstitucional? Porque ela foi feita sem nenhum planejamento urbano e sem participação popular. E isso são exigências do Estatuto da Cidade e da Constituição Federal. Então, o que foi feito na ocasião? Foi feito um novo plano diretor para aprovar o empreendimento? Não foi feito. Em dezembro do mesmo ano, foi convocada na internet, ou seja, em dezembro do mesmo mês do protocolo do pedido na prefeitura, foi convocada por internet apenas uma audiência pública sem qualquer material ou estudo de planejamento urbano, para aprovar uma lei em janeiro de 2020 sem planejamento urbano e com participação de apenas 59 pessoas na audiência pública, em um município de quase 1 milhão de pessoas. Essa lei, portanto, ela é inconstitucional. Pelas mesmas razões, essa lei, que é a Lei Complementar 382, ela é inconstitucional. Pelas mesmas razões, a Lei Complementar 171 de 2008. Não bastasse isso, ela é muito genérica. Ela diz que em Osasco se pode construir no potencial de 4% de aproveitamento de 4. Então, ela é incapaz de se sobrepor aos artigos 121 a 123 e 130 da Lei 1485 de 78, que trata em condições muito específicas para o uso e ocupação do solo na zona de área verde. E ainda é muito clara no sentido de dizer que, se esses coeficientes não forem obedecidos, a área de uso exclusivo de lazer e preservação ambiental. E o quadro 3 da lei impõe um limite de coeficiente de aproveitamento de 75% para o golfe, e as partes tinham ciência desse limite. Tanto que o contrato de impor de empreendimento disponível nos processos da CETESB informa que o empreendedor é ciente desse limite para construção dentro do golfe. E a lei também estabelece, no quadro 3, um limite de coeficiente de aproveitamento máximo de 1 para as fases 1, 2A, B, C e 10, que estão fora do golfe. Acontece que o empreendimento chega a quase o dobro do permitido para a legislação para o golfe fase 5 a 9. E esse coeficiente é de 1,47 a cerca de... porque isso é estimado, tá? E chega a 4 vezes fora do golfe. Além disso, a própria Lei Complementar 382, ela traz condições para ela ser aplicável.
Ou seja, precisa haver uma condição de outorgas que faça um estudo de saturação viária, que faça um estudo de salubridade que aprove as outorgas. E nada disso foi feito. E, em princípio, o Departamento de Uso do Solo licenciou as outorgas e aprovou. Deu certidões de conformidade, dizendo que o empreendimento está em conformidade com a legislação urbanística de Osasco. Não foram feitos um estudo e nenhum relatório de impacto de tráfego. E também tem a própria Lei Complementar 125, a Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança para mega empreendimentos. E a Lei Complementar 382, que ela exige que as construções sejam salubres para si mesmas e para a vizinhança. E o Código de Obras, a fala de salubridade, ele fala de insolação. Então, não foi feito estudo de insolação, simplesmente aprovou essas outorgas sem observar as condições da Lei Complementar 382 e sem observar que elas sequer são aplicáveis às zonas de área verde. Obviamente, a própria Lei 382 fere a Constituição Federal. Ok, e aí a gente chega na situação atual, Da situação atual é que nós temos moradores que ingressaram com ação judicial para discutir os empreendimentos do bairro Golf e o Golf 4. E há uma liminar impedindo intervenções nos imóveis. Existe uma ação civil pública também para discussão do empreendimento Golf 4 Yard. E existem pelo menos 2 inquéritos na 3ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Osasco, para discutir a situação do bairro Golf, dos empreendimentos da Alta e Canto da Mata. E existem outros processos administrativos no âmbito municipal e estadual, visando o tombamento jurídico da área. E ainda a fiscalização sobre a aplicação da legislação municipal ambiental, tanto em São Paulo quanto em Osasco. E os processos do bairro Golf, fase 5 a 9, ainda estão tramitando na GRAPROAB, na CETESB e na fase 2B, que saibamos também ainda tramita na CETESB. Então, não é verdadeira a informação de que tudo já tem a aprovação das autoridades competentes, Bom, então encerramos aqui os esclarecimentos sobre o projeto e agradecida.